É, Meu nome é Murilo e esse aqui é o meu primeiro vídeo, talvez o único, que eu vou gravar na minha vida, desse canal no YouTube. E na verdade ele não é o primeiro vídeo. Se você é inscrito por algum motivo nesse canal assustador e você recebeu um comunicado desse vídeo aqui, se é que ele vai ser lançado, porque eu não tenho certeza, você sabe que ele não é o primeiro, né? Já teve alguns outros antes dos que estão aí agora, que foram apagados ou privados, ou enfim. Mas eu já postei muita play de LOL. Já postei muita coisa de LOL. Inclusive há não muito tempo atrás. Muito tempo não. Faz um tempo já. Deve fazer uns 4 5 anos. Não sei nem se ele tá público o vídeo. Acho que sim. Se não tiver, eu deixo público depois disso aqui tudo. Mas tinha um vídeo, né? No caso, tem um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás. O vídeo era sobre filme. Eu tava falando sobre um filme que eu gostava, fazendo quase que uma análise. Não era uma análise boa, muito pelo contrário. Eu tava tipo. Eu era novo, eu tinha tipo uns 14 anos, então minha análise, minha compreensão, minha capacidade crítica era de um abacate equivalente. Talvez o caroço dele, né, mais especificamente. É, é um vídeo bem ruim, na real. Mas eu fiz porque eu quis. Acho que esse é o mais importante. É um filme que eu gosto muito. O nome dele é Mary and Max. Se você quiser procurar, ou ver o vídeo que eu fiz, que é uma merda, eu já tô deixando claro, mas se você quiser ver, assista ele. Porque só agora que eu percebi isso, na real. Eu fiz porque eu quis ele. E pouco se importava se fosse ou não ficar bom. Eu não queria saber, eu só queria fazer aquele vídeo. E é um vídeo bem amador. Ele não tem minha cara, é só minha voz. Com uma soundtrack de fundo, que todas com copyright, que eu peguei do filme e fui colocando a depender do momento. E o vídeo em si, né, o conteúdo dele, é só os trailers do filme que eu achei na internet. Compilei todos dentro de num aplicativo de edição e coloquei ele para repetir ad infinitum até o vídeo terminar. Então, que loucura, né? Porque supostamente, se fosse para seguir naquela linha, esse canal aqui era para ser sobre filme e série. E eu nem consigo falar sobre filmes e séries. Não só porque eles não me interessam tanto quanto outras coisas me interessam, como eu também tenho uma dificuldade imensa para ver filme e ver série. O filme nem tanto, porque o filme eu posso ver mesmo que ele dure 3 horas, 4, 5. Eu consigo pegar e ver de uma vez só. A série eu preciso fazer uma rotina com ela, eu não consigo nem fazer uma rotina comigo mesmo, quem dera com uma série. Né? Uma das minhas séries favoritas, eu não consigo dizer se é minha favorita, mas de cabeça, se alguém pergunta assim na rua, chega com uma arma e me assalta, qual que é a sua série favorita, eu falo que é The Office. Eu nem terminei essa série, eu não terminei. Eu acho que tô longe meio que de terminar ainda, eu tô meio que no meio, mas eu adoro essa série. Eu amo muito. Quero terminar algum dia, mas eu não consigo. Então, né? E esse vídeo agora está sendo gravado às 2h46 da manhã. Estamos de madrugada. Né? De uma segunda-feira, inclusive. E eu só tô conseguindo gravar isso porque amanhã eu não tenho aula. Já vou, inclusive, me apresentar. Só antes, né, terminar essa partezinha aqui do começo, que eu tava com uma dificuldade imensa de começar isso aqui. Alguns outros, né, algumas questões tem, né, primeiro que tem rotina, uma rotina, né, às vezes realmente, né, entra no meio, complica. E era o que estava acontecendo, eu estava ficando cansado, porque, né, faculdade, vou me apresentar, como eu já disse, daqui a pouco. Mas, enfim, estava difícil. Eu queria começar, não tinha começado, mas já estava, né, matutando essa ideia de começar alguma coisinha, de falar, pelo menos uma vez, né, com a câmera. Há um tempo atrás. Só que eu fui adiando, e eu ainda queria fazer. Mas a ideia que eu tinha originalmente, ela só estava madura naquele momento, porque agora eu já me esqueci. Não me esqueci, ela tá aqui dentro. Alguma hora eu falo. Mas eu comecei a pensar demais sobre, e eu não acho que eu queira falar
sobre isso mais, agora pelo menos. Alguma outra hora sim, mas de primeira eu não tenho certeza. Inclusive eu tô gravando isso aqui sem... Eita, quase caiu. Tô gravando isso aqui sem um roteiro, não sei se deu pra perceber. Isso daqui é a coisa mais amadora que tem da história. Eu tô ajeitando o tripé que tá em cima do meu monitor pra ficar meio que de cima, né? Pra ficar com essa visão de cima agora. E não tem um roteiro mesmo. O roteiro que tem é as outras vezes em que eu pensei sobre gravar esse vídeo, né? Que foram algumas. Mas agora também, né? Se for para comparar a, a ideia original, já foi já, né? Já foi pro cacete. Só ver se esse tripé quer ficar. Vamos nessa? Tripé. Obrigado. Nada a ver. Que tal? Vamos ficar aqui. Eu não vou cortar isso. Eu já tava pensando, já fazia muito tempo, antes de começar a gravar, né, no caso, eu já tava pensando, a minha ideia de fazer isso daqui era gravar e não cortar nada, ser o mais espontâneo possível, eu só falando e falando e falando, e é o que tá acontecendo agora, esse tripé ainda não quer ficar, e é sobre isso, né. Enfim, enquanto eu tô ajeitando o tripé, eu vou falando o que eu queria falar. Ou melhor, né? Eu vou me apresentando, porque senão a gente vai ficar aqui e eu não sei quando que eu vou conseguir botar esse tripé num lugar em que ele não caia novamente, né? Então, vamos falando, mano. Olha só, minha vida é engraçada, né? Eu tava. Inclusive, nossa, olha só, eu também deixei a ideia aberta. Eu tava falando sobre o vídeo que eu tinha gravado já há muito tempo. Porque, cara, eu fiz ele porque eu quis fazer. Eu nem pensei em continuar nem nada. Tipo, fazer daquilo uma série, tipo, realmente tratar daquilo. Eita, tratar daquilo como um hobby ou alguma coisa. Não, só deu vontade de fazer. E eu meio que em parte isso que tá acontecendo agora, tá se repetindo isso. Eu só tinha vontade de fazer um vídeo. E eu tô fazendo agora, né? Claro, o motivo de fazer esse vídeo era outro na hora. No momento em que eu tava matutando a ideia. Mas agora eu tava só pensando, e eu tava, não sei o que, vou começar outro dia, vou fazer outra hora, agora não dá, agora tô cansado, sei lá. Mas começar é difícil, mano. E eu percebi que era só meio que desculpa pra não começar, porque é difícil mesmo. E daí eu comecei, né? 2h50, eu podia estar indo dormir, que era o que eu ia fazer. Mas eu lembrei, né, que tinha isso e eu consigo falar, consigo fazer o vídeo agora. Então melhor fazer. Mesmo que a ideia original que eu tinha na minha cabeça já tenha se perdido já faz muito tempo. Sem roteiro completo. Eu sou Murilo, como eu falei mais cedo. Eu tenho 18 anos. Eu vou fazer 19 daqui uns 2 meses, né? Eu passei, né? Terminei o ensino médio ano passado e agora esse é o meu primeiro ano de faculdade, graduação. Faço letras na USP. E como eu comentei um pouquinho mais cedo, né, eu só tô conseguindo fazer esse vídeo agora, 2h50 da manhã de uma segunda-feira, que no caso já é terça, né? 2h50 da terça-feira, porque hoje tem greve lá, né? Hoje vai ter greve mais tarde, então não tem aula. Então eu posso estar aqui falando. Eu aproveitei essa oportunidade só para falar, porque eu tava querendo falar. O que eu quero fazer com esse canal? Cara, eu não sei, na verdade. Nunca teve, né? Como deu você puxar o histórico do canal aí. Dá pra ver que ele nunca teve um objetivo. Antes eu só postava algumas plays de LOL porque eu achava legal e eu queria mostrar, às vezes era alguma coisa engraçada, ou sei lá. Daí, em algum momento, eu tive a ideia de fazer justamente o vídeo lá e eu fiz só. Eu acho meio loucura, inclusive, ainda, como que eu tive não coragem, mas eu tive o ímpeto de só fazer. Eu lembro que foi num dia aleatório. Assim como esse aqui está sendo gravado num dia meio aleatório também. Legal, né? Enfim, depois daquele vídeo continuou algumas outras plays de LOL. Nunca mais retomei aos vídeos de análise de filme ou essas coisas, porque eu não quero fazer isso. Não tenho esse interesse. E agora eu tô aqui, né? Vai ter mais disso daqui? Eu não faço a menor ideia. Eu nem sei o que eu tô vindo fazer aqui. Eu só queria falar.
honestamente. Eu queria falar sobre coisas, não sei. É, eu tenho amigos, né, pra conversar e etc. Eu poderia estar falando isso daqui, ao invés de estar gravando o vídeo. Talvez estar falando com algum amigo meu, talvez fazer alguma conversa. Falar, oh, não sei o que, tem esse negócio que eu queria falar, mas às vezes, não que amigos não sejam legais, ou que, né, conversar com amigos não seja legal, mas é uma dinâmica diferente, né? Porque você está falando toda hora com alguém que também vai falando suas coisas e vai dando seus pontos de vista sobre a situação e tal. E às vezes só quer falar, sabe? Às vezes só quer, sabe? Na maior parte do tempo da nossa vida a gente fica falando com a gente mesmo, né? Na realidade, se parar pra pensar. E, às vezes verbalizar essas coisas ajuda a gente a pensar. É isso que eu tô pensando, né? Então eu tô aqui só pra falar. Eu tô aqui só pra falar. Como eu comentei, se vai ter mais, eu não sei se vai ter mais. Eu não faço a menor ideia. Se for ter, é porque eu quero. Eu já aviso, né? Isso aqui se continuar é por puro hobby. Então não vai ter rotina de publicação, não vai ter nada. Não vai ter nada. É só. E eu tô de pijama. Sim, tô de pijama, eu não vou trocar o pijama. E provavelmente, se eu gravar outras vezes, provavelmente vai ser em outros horários inusitados, vai ser em outras madrugadas que eu só tô querendo falar, né? Muito pouco, se eu aparecer aqui de novo, muito pouco aparecerei de roupas, né? De qualquer outra roupa que não pijama. Então, é pra ser bem sem roteiro, você já dá pra perceber, já tem 11 minutos de porra nenhuma. Então vamos falar logo do que eu pensei em falar, né? Porque como eu comentei, o mote do vídeo era daí já trocou, já faz vários dias atrás, daí agora eu pensei em outro mote. E é o que eu queria falar, mas eu também não sei se eu quero tanto falar sobre, mas eu queria falar, então eu tô falando só. Hum, Cara, o que eu queria falar é sobre como que as coisas parecem que perdem muito valor conforme a gente vai, tipo, crescendo, né? Isso é meio louco. Eu me lembro, né? No caso, eu não me lembro, mas todo mundo, sempre, tudo que você fez, para pra pensar nisso, inclusive. Olha que coisa maluca. Eu não tinha pensado, nunca tinha parado pra pensar nisso antes. E eu pensei agora, eu falei, tipo, é uma coisa óbvia, muito óbvia. Mas eu fiquei tipo, caralho, nunca tinha pensado nisso. Mas tudo que você fez ou faz hoje em dia, você teve que fazer uma primeira vez. E a primeira vez é sempre mais difícil do que qualquer outra vez. É sempre a mais, não necessariamente ameaçadora, mas é a que mais traz os sentimentos à flor da pele. É a mais bizarra. Daí eu tava me relembrando de alguns momentos da minha vida. Por exemplo, lógico, eu não vou me lembrar como foi a minha primeira experiência comendo alguma coisa ou andando. Não vou lembrar. Eu era muito pequeno para sequer lembrar. Eu nunca vou saber disso. Mas eu me lembro das primeiras vezes, dos meus primeiros dias da escola e essencialmente do meu primeiro dia, né, de escola. Não de pré, de escola. E eu lembro que era uma coisa maluca. Era um sentimento doido, completamente biruta. Era uma coisa assim que é até difícil de explicar, porque eu era uma criança, né? Eu tinha, sei lá, quantos anos? Uns 5? Você entra no primeiro do fundamental com 5, 4 anos? Sei lá, eu não me lembro, eu não sei as datas, né? Eu não sei as datas, mas deve ser uns 5 anos. Era uma ansiedade que eu acho que se eu sentisse hoje em dia, eu ia me matar. Tipo assim, era uma coisa bizarra, mas não era uma ansiedade negativa, pelo contrário, uma curiosidade imensa sobre o que estava acontecendo. E isso para quase tudo que eu fiz da minha vida. As primeiras vezes que eu conversei com crianças, principalmente, né, que eu me lembro, com crianças no sentido, né, amigos, né, da minha idade e tal. É, a primeira vez que eu, que eu interagi com um amigo meu, que é amigo meu até hoje, se ele estiver vendo, ele vai sacar qual que é a história, né? Tava é, prezinho, cheguei nele e perguntei se ele gostava de Minecraft, porque ele tava conversando de Minecraft com outro menino.
Daí no fim das contas, o outro menino foi embora, ficou eu e ele. E a gente conversou e ficou conversando e passou a conversar sobre o Minecraft, aquele ano, aquele primeiro ano do fundamental inteiro. Enfim. E outras experiências também, né? A primeira vez que eu comi alguma coisa diferente, a primeira vez que eu fui num show, essa que foi maluca, essa experiência foi bizarra. E o quanto que tudo isso vai mudando, e como tudo isso é louco. Teve meu primeiro, e inclusive, né, outra coisa, como tem algumas experiências que são primeiras e únicas e nunca mais vão voltar. Não é uma primeira experiência de uma experiência que você vai ter posteriormente. É uma experiência que você tem unicamente e nunca mais vai ter. Por exemplo, colação de grau. Eu tive minha colação de grau, né? Eu tive minha formatura do ensino médio. E eu nunca mais vou ter isso. Do ensino médio? Da faculdade, tá bom, né? Mas do ensino médio, eu nunca mais vou ter uma colação de grau do ensino médio. E foi especial. Mas o que eu queria trazer é como que, sei lá, parece que as coisas elas estão perdendo um pouco desse seu valor. Por exemplo, primeiro dia de universidade, né? Eu, há não muitos meses atrás, uns 3 meses não, uns 2 meses atrás, eu fui pela primeira vez na USP. Nunca tinha pisado no Butantã. Nunca na minha vida. E eu pisei a primeira vez. E eu lembro que, lógico, eu tava um pouco animado, mas eu dormi tão manso. E eu acordei também tão manso, como se fosse uma coisa comum, sabe, cotidiana, como se não fosse uma coisa especial. Mas não é? Eu não sei se eu deveria pensar que é especial, mas é o primeiro dia de faculdade. E é um dia que não se repete mais. É o primeiro dia de faculdade. Primeiro dia da sua primeira graduação, né? Se você for fazer outras. Primeiro dia. Sei lá, soa importante, soa, sabe? Eu me sinto mal por não ter. Não me sinto mal, mas eu me sinto estranho por não ter tido uma reação mais. mais incrível, sabe? Não sei dizer. E. sei lá, as coisas parecem que perdem um pouco a graça. E parece que não é só nesse quesito de primeiras experiências, é qualquer outra, na verdade. Eu vou conversando com algumas pessoas da universidade, né? Vou conhecendo. Além de outras pessoas, quando eu estava conversando no ensino médio e etc. E quanto, quando eu era pequena, pelo menos, quando eu conhecia alguém novo que eu não conhecia, não sabia quem era, por mais que não fosse uma experiência nova, porque eu já tinha conhecido uma pessoa antes, ainda era uma experiência nova, porque por mais que você conhecesse outras pessoas, você nunca conhece aquela pessoa, né? Você está falando com uma pessoa diferente. E sempre era meio especial. Porque você não sabia o que aquela pessoa poderia te proporcionar. Não que eu saiba o que as pessoas podem me proporcionar, mas parece que nesse primeiro instante, agora, ele parece menos importante. Como se as pessoas fossem realmente só pessoas comuns, que nem eu. Pessoas normais, que às vezes são chatas ou mundanas. Eu sou mundano, com certeza. Talvez não para algumas pessoas, assim como outras pessoas também podem não ser mundanas para mim. Mas para alguém eu sou mundano. E outras pessoas também, para mim, serão mundanas. E outras pessoas que para outras pessoas são mundanas, para mim não serão mundanas e serão excepcionais. Mas parece que um caráter meio mágico da infância, não necessariamente da infância, mas da inocência, não necessariamente da infância, mas de uma fase mais, sabe, pré, ela parece que ela se perde um pouco e parece que as coisas ficam menos interessantes. Tipo, conhecer uma pessoa deixou de ser tão, não interessante, é sempre legal, mas parece que uma carga de especial, um que tinha antes, assim, de específico, de único, de exclusivo, parece que foi embora. Isso é
paia, eu não queria que isso acontecesse. Mas parece que aconteceu. Parece que, tipo, não sei se sou só eu, né? Então vou falar como se fosse só eu, não sei se é. Mas parece que é como se a partir de uma certa idade, ou a partir de um certo momento da vida, de um certo período da vida, enfim, parece que você começa a viver meio que num automático, sabe? E as coisas param de ter valor e tipo assim, por quê, mano? Tipo, querendo ou não, você parar pra pensar, sou eu que tô deixando de dar valor pras coisas. Tipo assim, as pessoas tá bom, elas podem ser mundanas, mas isso não faz com que elas deixem de ser especiais. Elas ainda são especiais, elas ainda podem ser especiais, e com certeza são. Pra alguém elas são especiais, e pra mim podem ser também. Mas parece que eu, pelo menos, arbitrariamente estou escolhendo não achar especial. Não só pessoas, mas experiências e coisas. E por que que eu faço isso? Não sei se é comum a outras pessoas. Não faço a menor ideia. Como eu comentei, não sei nem se esse vídeo vai sair. Não sei nem se esse vídeo vai chegar em algum lugar. Talvez não chegue ninguém. Talvez ninguém esteja vendo esse vídeo. Talvez não vá ver mesmo. Talvez não era pra ser. Talvez eu só tô falando pro vento. Porque meio que era isso que eu queria fazer. Eu não queria. Tô fazendo, né? Quero. E estou fazendo. Dá pra ver minhas olheiras, né? Nossa senhora. Tô com muito sono. Enfim. Onde eu tava? Me esqueci. As coisas. Eu tô escolhendo ativamente não achar as coisas especiais. E isso é ruim. Porque tudo, mano. Caralho, eu não sei se sou só eu. Mas tudo é especial, mano. Nada não é especial. Tudo é especial. Tipo assim, eu posso ter comido curry. Eu vou usando exemplos pessoais. Eu amo curry. Adoro curry. E a primeira vez que eu comi curry foi uma coisa de outro mundo. Porque eu adorei. Tipo, eu amei curry. Eu amo curry. Até hoje em dia eu amo curry. Mas eu comecei a perceber que as últimas vezes que eu comi esse prato, que eu gosto pra cacete, como muito, meio que o tripé caiu. Eu tô colocando ele de volta. Tive que parar. No caso, tive que parar. Ele parou sozinho, né? A gravação parou. Então, vou juntar isso aqui depois, porque não foi um corte. Não foi um corte. Eu não queria cortar e eu não tô cortando. Isso aqui foi erros técnicos. Enfim. As últimas vezes, comecei a perceber, né? As últimas vezes que eu tô comendo curry, comi curry, deixou de ser especial, mano. Tipo, tá deixando de ser especial. Curry era o prato. Tipo assim, era o prato que, tipo assim, nossa, tô triste. Tô meio mal. Queria comer alguma coisa deliciosa. Uma coisa que eu gosto pra caralho. Era curry. Era curry a escolha. Sempre foi. Eu ia lá e comia curry. Ficava feliz. Era uma coisa que me deixava feliz. Tipo, eu comia e não importava quantas vezes eu comia, quantas vezes eu tinha comido nos últimos 2 meses. Não importava quantas vezes eu tinha comido, não importava em que momento eu tava comendo. Ele sempre me deixava feliz. Era uma comida, uma refeição que me deixava feliz. Mas eu tô percebendo esses últimos dias que não tá mais me deixando tão feliz assim. É como se eu tivesse virado a qualquer outra coisa. Tipo, é como se eu estivesse comendo, sei lá, pensar num prato. Pode ser o mais básico possível, pode ser arroz e feijão. Nem como feijão, na verdade. Arroz e carne e salada. Tipo, é ruim? Não, não é ruim, eu acho que não. Inclusive o curry é mais gostoso, eu acho. Eu curto curry. Ainda curto. Tipo, o fato de que eu acho delicioso, isso não foi embora. Eu ainda acho delicioso o curry. Mas aquele quê de especial foi embora. Tipo, agora, se eu peço um curry no momento que eu tô. No caso, olha só, é outra linha de pensamento, na verdade. Agora, quando eu tô triste, eu nem penso mais em pedir curry. Não penso mais. Tipo, ele acaba. Tipo, é uma opção, né? Mas não é mais aquela comida que, tipo, eu tô triste, percebi que eu tô triste, meu Deus, preciso comer, ou gostaria de comer, né? Alguma coisa que me deixasse feliz. Antes era curry.
Agora não é mais. Eu não penso mais nisso. Tipo, nossa, tô meio triste, tô meio bad, quero comer alguma coisa, vou comer curry. Não, sabe? Não pensa mais. E por quê? Por que que eu tô fazendo isso comigo mesmo? Eu tô escolhendo fazer isso. Tipo assim, não é... tipo, porque o que eu gosto, tipo, o curry, ele ainda existe, mano. Eu ainda gosto do curry. E essa merda não está querendo ficar, eu tô ficando com raiva. Então eu vou deixar aqui, ó. Vou deixar abaixo. Queria mostrar, né, mais o quarto, mas não vai rolar. Então só vou deixar o tripé aqui na mesinha mesmo. E é sobre isso aí, mano. Enfim, cara, o curry. E eu tô escolhendo. Eu escolho ativamente não gostar do curry. Ou melhor, gostar menos do curry. No caso, não é nem gostar menos, mas é achar ele menos especial. Eu tô achando ele menos especial e eu tô escolhendo achar menos especial. Assim como falar com pessoas. Antes eu gostava de falar com as pessoas, eu gostava de conhecer pessoas novas. E ainda gosto. Mas antes tinha um caráter, um quê de especial em conhecer outras pessoas. Que agora se perdeu um pouco. E por quê? Tipo assim, essas pessoas, eu não conheço elas. Elas podem ser tão especiais quanto as que eu conheci já. As pessoas que eu conheço, as pessoas que eu falo, que eu converso, que eu conheci, eu tentei conhecer, elas podem ter sido mundanas. Posso, sabe, não ressoou. Tem outros que são incríveis, são amigas especiais, amigos especiais, que estão comigo até hoje, né? E eu pretendo que continuem comigo até hoje. E as outras pessoas que existem, todas elas que existem, elas ainda estão aí, mano. Tipo assim, eu ainda posso conhecer todas elas. Todas elas estão para conhecer. Eu estou escolhendo ativamente não conhecer. No caso, não escolhendo ativamente não conhecer, mas eu estou escolhendo, não necessariamente ativamente, mas eu estou escolhendo no interno em não achar mais especial. Eu não estou mais achando especial. E a culpa é das pessoas? Não. A culpa não é das pessoas, a culpa é minha. Eu que não estou achando mais especial. Mas as pessoas continuam sendo mágicas. Eu que não sinto mais. E por quê? Eu não sei, na verdade. Eu sempre fui uma pessoa mais otimista. No caso, não sempre fui, mas esses últimos tempos eu sempre estive tentando ser uma pessoa mais otimista. Uma pessoa que acredita mais nas coisas. E eu venho conseguindo até. Mas vem se perdendo um pouco desse caráter, assim, do exclusivo, do que é especial, do que não é especial. E eu tô sentindo falta, na verdade. E eu queria estar, de novo, sabe, sentir de novo esse ânimo. Enfim, tá vendo? Contando com o tempo do vídeo que aqui, né, caiu, então não sei o tempo exato, mas contando o tempo do vídeo no total, acho que o outro tava com uns 20 minutos, isso aqui tá com 6. Então vai ser 26 minutos de porra nenhuma. Tipo assim, eu tô falando nada. Eu tô falando comigo, na real. Não sei se isso ajuda alguém, na real. Não sei se alguém consegue ressoar com isso que eu tô falando e isso faz sentido pra alguém. Mas eu tô falando comigo. E era isso que eu queria fazer, na real. Se você quiser assistir e gostar, perfeito, maravilha, muito bom. Fico feliz. De verdade, não tô brincando, fico feliz mesmo. Que o que eu penso faz algum sentido pra alguma pessoa. Mas se tiver mais vídeos, eu acho que vai ter. Eu tava com essa vibe de falar. Falar e falar. Eu sou uma pessoa que fala muito, eu não consigo parar de falar. Você tá vendo já? O vídeo tá com uns 27 minutos, tô falando porra nenhuma. Tô falando, não tem nada. Não tem nada. Porque eu gosto de falar, eu gosto de ficar enrolando. Então, os outros vídeos provavelmente vão seguir uma linha parecida de raciocínio. Talvez eu tente ser um pouco mais sucinto, porque também, né, ninguém merece assistir um vídeo de meia hora de um jovem de 18 anos falando um monte de asneira. Então mas eu senti muita vontade de fazer esse vídeo. Então eu fiz. E por mais que não tenha nada a ver com o que eu trouxe aqui, esse vídeo, né, que eu falei sobre esse negócio
dos momentos especiais, assim, né? Da exclusividade, não sei o que, não sei o que lá. Comece, mano. Se tem qualquer coisa na sua vida que você queira fazer, de verdade, qualquer coisa, mano. Pode ser começar a tocar um instrumento, pode ser cantar, pode ser escrever, pode ser desenhar, pode ser gravar um vídeo, pode ser, sei lá, jogar um jogo, ouvir uma música, sei lá, não sei, começa só. Começa. Começa. É a parte mais difícil e ninguém vai fazer por você. Eu sei que é batido, né? Falar isso é batido, você já deve ter ouvido isso umas 50 vezes dos seus pais e de todas as outras pessoas que te circundam. Você deve ter ouvido falar isso. Se não ouviu outras pessoas falando isso para outras pessoas. Ou se você não falou isso para outra pessoa. Eu sei que é super batido, mas é verdade. Seria bom se alguém pudesse fazer por mim, mas não pode. Não vai fazer. E por você também não. E depois que você começa a fazer, as coisas começam a andar mais. Por exemplo, eu tava demorando para fazer esse vídeo agora que eu fiz. Muito provavelmente vai sair outros. Se eu quiser, né? Lógico, se eu não quiser também, eu não vou me forçar a sair vídeos. Mas se eu estiver afim, vai ser mais natural, eu tenho certeza que vai ser. E pra você também vai ser, mano. Não sei se você quer gravar um vídeo, se você quer escrever um livro, se você quer ouvir música. Você pode estar querendo ouvir um álbum que você tá procrastinando pra ouvir. Porque chegamos em níveis de procrastinação de álbum. E eu não tô julgando, porque eu faço a mesma coisa. Eu já procrastinei vários álbuns pra escutar. E tá tudo bem, mano. Tá tudo bem. Tipo, de verdade. Você não. Só começa. Essa é a coisa mais importante que você deveria conseguir fazer, na verdade. Comece. Sério, é muito mais fácil quando você consegue só pegar e começar. Fica muito mais simples. Tipo, você não tem ideia. Fica muito mais fácil. Muito mais fácil mesmo. Então, mesmo que não tenha nada a ver com o tema que eu falei, se você tem alguma coisa para começar, começa. Ninguém vai fazer por você. E ninguém vai fazer tão bem quanto você. Porque só você é bom em ser você mesmo. Ninguém mais consegue ser você tão bem quanto você. Então faz do seu jeito. Mesmo que seja procrastinando, seja, sabe, não funcionando. Mesmo que você comece. Isso aqui é uma parte do tripé. Ele quebrou, aparentemente. Enfim. Mesmo que você não goste. Você não vai saber se você não vai gostar da coisa que você ainda não começou a fazer se você não fazer. Eu não saberia se eu ia gostar disso aqui que eu tô fazendo agora. Mas eu tô fazendo e eu tô gostando até. Achei legal. Acho que eu vou fazer mais. Mas se eu não gostasse também, tudo bem. Eu postava o vídeo e nunca mais gravava. Não sei se, né? Posso nunca mais gravar e ter gostado. Posso não postar o vídeo também. Mas eu tô gostando e eu acho que eu vou fazer mais. E você também não deve gostar desse, tipo, você não deve nada a ninguém, na verdade. Você não precisa gostar de fazer alguma coisa que você queira fazer. Às vezes você quer muito ler um livro. Você está muito afim de ler um livro. Daí você começa a ler aquele livro e ele é muito ruim. Então, tudo bem, você não precisa gostar do livro. Bola pra frente. Lê outro livro. Só não deixa isso te abalar, né? Você não deixa isso te impedir de ler outros livros, enfim. É isso, mano. Já enrolei bastante. Tá? Deve estar com uma meia hora esse vídeo. Peço perdão. Mas é isso, gente. Talvez tenha mais. Talvez. Talvez. Mas não me cobrem. Não apressem o artista. E eu só vou vir aqui se eu quiser falar coisas. Eu sempre quero falar coisas, né? Mas se eu quiser trazer algum assunto em específico, se eu quiser falar e só falar. E vai ser todos meio assim, tá? Eu sei que eu acabei de falar que eu vou tentar não ser redundante, mas é difícil. É muito difícil pra mim. Eu já tô já percebeu? Já tô colocando mais, né? Mais farinha no saco. Então mano. Talvez eu grave mais. Espero que alguma coisa que eu tenha falado aqui, se você viu até aqui, tenha ressoado em você. Se não ressoou também, tudo bem. Mas espero que tenha ressoado, seria mais legal. É isso, mano. Uma boa madrugada, ou um bom dia talvez, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. Uma boa qualquer coisa que você esteja fazendo. E é isso aí.
Não vai ter corte nenhum. Vou tentar juntar o tripé caindo e agora o tripé quebrado, né? Esses dois vídeos que eu tive que separar, mas eu juro que eu não cortei nada. E é isso. Adeus.